Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu quero primeiro saber se vocês já estão empregando. Está percebendo alguma mudança aí, Ed, nos estagiários que você botou para assistir? Eu quero saber se está mudando alguma coisa, porque o que me interessa é isso. Né? Não adianta eu ficar falando, sem saber se alguma coisa está acontecendo, se alguma coisa alguma mudança foi incorporada, se a mentalidade mudou por aí. Vamos lá. Tá Hoje, mudando, aqui tá mudando. joia. Pelo Hoje, menos algumas palavras que se utilizavam aqui, que você falou aí que não existe, o pessoal já cortou do vocabulário e a estrutura? também. O Ai, pessoal está graças o gostando texto, muito aqui. é, o texto, ele não pode ser truncado, não pode ser aquela coisa de querer parecer advogado por meio de uma linguagem complicada. Isso não adianta, não serve para ninguém, né? Tem que simplificar, a ordem direta, escrever de forma mais simples. Não quer dizer que seja informal, mas mais simples, né? Rafaela, boa tarde, Lírio. Boa tarde, pessoal. Hoje a aula vai ser sobre pontuação e concordância nominal. Na aula passada vimos concordância verbal. Eu poderia começar por concordância nominal hoje, mas eu tenho medo de causar algum problema antes de dar pontuação. Então, eu vou começar por pontuação e depois eu vou para concordância nominal. Porque pontuação a gente precisa estar com a cabeça fresca, é a parte mais importante. Eu vejo muitos erros de pontuação e a gente precisa corrigir isso, tá? Então, eu vou começar por pontuação. Deixa eu ver quem falou. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui, tá? Deixa eu me tirar daqui, porque senão a gente não enxerga. Vamos começar hoje com pontuação, tá? Muita gente acredita que a vírgula é pausa e que vai no feeling, intuitivamente, vai pontuando dessa forma. Só que vírgula é análise sintática. Eu falei em outras aulas, claro que a gente não vai fazer análise sintática aqui, eu vou só pontuar algumas coisas que precisam ser compreendidas e vocês vão ver que é muito tranquilo. Eu vou falar o estritamente necessário e o suficiente para vocês compreenderem, né? Porque não adianta decorar, não adianta dizer que tem vírgula aqui, sem vocês saberem o motivo de ter vírgula ali, porque senão vocês não vão absorver, tá? E eu vou falar o suficiente para vocês absorverem e colocarem em prática, certo? E a análise sintática vai ser por aí só, tá? Eu falei em outras aulas o que seria a morfologia, o que seria a sintaxe, né? A morfologia são as classes gramaticais. Adjetivo, numeral, substantivo, artigo, pronome. E essas classes gramaticais, elas são analisadas, muita gente se ensina da seguinte forma, fora da frase, tá? Mas você vai saber que uma cadeira, a palavra cadeira, é um substantivo, tá? Mas às vezes não é tão fora da frase, porque algumas palavras em determinado contexto podem assumir outra função, tá? Mas a análise sintática é puramente, só acontece na oração. Essas classes gramaticais, elas assumem uma função na frase, tá? E a estrutura, primeiramente, é importante saber a estrutura dessa sintaxe. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, na ordem direta, né? Sujeito, verbo, complemento, objeto direto, né? O complemento do verbo, e o adjunto adverbial, tá? Quando estamos nessa ordem direta, eu já falei em outras oportunidades, sempre eu chamava atenção para a vírgula ali. Nessa ordem direta, não há necessidade de vírgula. Entre o sujeito e o verbo, a vírgula é proibida, tá? Como é que você faz para identificar o sujeito? Isso a gente já está fazendo análise sintática. Como é que você faz para identificar o sujeito? Você olha para o verbo da oração, porque tudo gira em torno dele.
olha para o verbo e pergunta quem é que e fala o verbo. Aí você vai descobrir quem é que é o responsável por aquele verbo, tá? E aí você descobre o sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Entre o verbo e o complemento, objeto direto, também a vírgula é proibida. Agora, antes do advérbio, do adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. Ela não é necessária, tá? Mas se você quiser dar ênfase àquele adjunto adverbial, aí você pode colocar a vírgula, certo? Isso, ela não quer dizer pausa. Vocês vão ver em vários trechos aqui que, apesar de acontecer essa pausa, não é a vírgula que vai marcá-la, tá? Não existe nenhuma regra que justifique e, às vezes, ela é proibida, certo? Então, ela não é essa pausa na respiração, tá? Ela pode ser uma pausa, mas isso não é o suficiente para justificar a presença, tá? O uso da vírgula. Segundo Celso Luft, a vírgula é um sinal de pontuação que indica a falta ou a quebra de ligação sintática no interior das frases. É essa quebra. Então, vamos ver essa campanha aqui da Associação Brasileira de Imprensa. Eu tirei esse trecho de uma gramática de Fernando Pestana. Eu adoro essa gramática de Fernando Pestana. Ela é bem objetiva, porque existem outras gramáticas como Evanido Bechara. Evanido Bechara é impossível. É só se você for um estudioso da língua e deseja se aprofundar. Mas ele é bem complicado, Bechara. Eu não indico. Segala já é bom, tá? Celso Cunha, aí já dificulta um pouco mais. Agora, Fernando Pestana, ela é bem objetiva e para concurso. Amo Pestana, amo também Pestana. Ele é muito bom. Todas essas gramáticas que eu falei, elas estão no curso que eu preparo, mas eu não coloco o que Bechara fala, que é extremamente desnecessário, tá? Aqui eu trouxe trecho de Pestana, vejam. Veja a campanha de 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Vírgula, aquele sinal incômodo que às vezes faz falta e outras vezes muda o sentido. É isso que é vírgula. Vejam o que ele vem trazendo agora. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Vejam. Não espere. E não espere. Quando eu digo não espere, é porque eu estou pedindo para esperar. Vocês conseguem entender? Agora, quando eu digo não espere, é o contrário disso. Então, pode significar essa pausa ou não. Vejam, ela pode sumir com seu dinheiro, 23,4 ou 2,34. Pode ser autoritária, aceito, obrigado. Ou aceito, obrigado. Aceito, obrigado, quer dizer, obrigada. No meu caso, obrigada. Aceito, obrigada. É um agradecimento, tá? Pelo que estão dando e que você está aceitando. Agora, quando você diz aceito, obrigado, é como você aceita. Você está sendo obrigado a aceitar, certo? Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Ou isso só ele resolve. No primeiro caso, eu tenho pouca coisa para ele resolver, quase nada. Se ele resolve, qualquer pessoa resolve, tá? Só isso ele resolve. Agora, isso só ele resolve, aquela coisa só tem uma pessoa para resolver. Aí criou um herói, certo? E pode criar vilões. Este juiz é corrupto. Nessa primeira frase, o juiz é o vocativo. É com quem eu estou falando. Agora, na segunda, o juiz é o corrupto. Este juiz é corrupto. Deu para perceber a diferença? Este juiz é corrupto. Estou falando, o sujeito ali é este. O juiz é meramente vocativo, ele não faz parte dessa análise sintática. Na segunda frase, quando eu digo este juiz é corrupto, aí o sujeito é o juiz. É ele que é corrupto, tá? Como é, Camila? Quando escrevo venho por meio deste, depois do verbo, a locução deve vir entre vírgulas? Sim, eu vou chegar nessa parte, tá? De toda forma, eu acho melhor ir direto ao assunto, tá? Mas vejam, quando eu tenho
Isso aí é um adjunto, esse por meio deste é um adjunto adverbial de meio, tá? Esse é o meio pelo qual você vem expor alguma coisa. Isso aí é um adjunto longo, tem 3 palavras. Quando eu tenho 3 ou mais palavras e tem um adjunto deslocado ou intercalado, nesse caso ele vem intercalado, eu preciso isolar por vírgula, entendeu? Eu tenho que isolar por vírgula. Deveria vir ao final. Venho expor isso por meio deste. Se eu quisesse dar ênfase, aí eu colocaria vírgula. Ela seria facultativa, porque ele estaria no final. Mas como eu desloquei, intercalei no meio da oração, aí eu preciso isolar por vírgula, porque esse adjunto tem 3 ou mais elementos. No caso, tem 3, tá? Aí ele já é considerado longo. Certo? Ele pode ser a solução. A vírgula pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Ele suprimiu a locução aí, né? Vamos perder, pois nada foi resolvido. Aí eu trouxe uma explicação. Mas no segundo caso, não. Encontrou a solução. Vamos perder nada. Foi resolvido. Certo? Deu para entender? A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Aí eu estou dizendo que eu não quero saber. Não, queremos saber. Aí eu estou dizendo que eu quero saber. É o contrário, tá? Deu para entender a importância da vírgula? Sim. Vamos lá. Então, sobre os elementos sintáticos eu falei, né? Os elementos sintáticos. A vírgula não separa sujeito de verbo, nem o verbo do complemento. Não separa sujeito do verbo, nem o verbo do objeto direto ou o objeto indireto, tá? Esses são termos essenciais. E os integrantes, os complementos. Aí não há pausa, tá? Não existe quebra sintática nesse caso, tá bom? Não coloquem vírgula. Vejam. O artigo 300 do CPC, que a gente faz a pausa aí, né? O artigo 300 do CPC autoriza o provimento liminar, isto é, que provisoriamente com o bem jurídico a que se refere a prestação de direito material reclamada. Gente, olha para o verbo aí. Qual é o verbo? Aqui eu quero essa participação, porque eu preciso que vocês entendam, eu preciso ver que vocês estão acompanhando. Qual é o verbo aí da oração? Autoriza, tá? Quem é que autoriza? O artigo 300 do CPC. Então, esse é o sujeito, certo? Então, eu não posso colocar essa vírgula aqui. Não existe, tá? Então, correção. O artigo 300 do CPC autoriza o provimento liminar. Isto é, vocês vão ver mais adiante que essas expressões de explicação, isto é, ou seja, melhor dizendo, aliás, por exemplo, elas devem vir isoladas, tá? Vírgula antes e depois. Que, provisoriamente, esse aqui, provisoriamente, ele decidiu isolar por vírgula. Veio intercalado na oração, embora seja curto, um adjunto adverbial de tempo curto, só tem uma palavra, ele colocou, certo? Eu prefiro até porque a palavra é longa. Entende ressaltar que o requerido, regularmente cobrado administrativamente, não se preocupou em cumprir sua obrigação, encontrando-se inadimplente, incorrendo em mora, desde então no geral. Vejam um problema aqui de gerundismo, tá? Encontrando-se, incorrendo. Ele não conseguiu colocar outras conjunções. E aí ele vai emendando tudo na base do gerúndio. Mas aqui, quem é que não se preocupou em cumprir? O requerido, né? Regularmente cobrado. Então, você não coloca vírgula aí, tá? Não coloca vírgula entre o sujeito, que foi regularmente cobrado, e não se preocupou. O verbo dele é esse, não se preocupou. Então, não tem vírgula nesse caso. Ocorre que
Outro erro aqui. Ocorre que tudo se iniciou quando a requerente se dirigiu a uma loja de crediário na cidade de Conceição do Colégio. Vejam só, o que é que ocorre? Que tudo se iniciou quando... Eu tenho um sujeito em forma de oração. Então, não posso colocar essa vírgula aí, certo? Agora, outra coisa. Alguém me diz por que não há essa crase aqui? Se alguém acertar, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer. E eu falei tanto disso. Por causa do uma. Isso. Porque não aí já é um artigo indefinido. Exatamente. Graças a Deus, meu Deus. Bom, fico feliz que vocês estejam acompanhando a aula. Muito feliz. Adiante. Impende ressaltar que o requerido, regularmente cobrado administrativamente, não se preocupou. Aqui, vejam o seguinte: ou eu não colocaria a vírgula, ou eu colocaria as duas vírgulas. Como eu falei, não tinha vírgula aqui porque eu não jeito. Mas eu tenho isso aqui deslocado regularmente, cobrado administrativamente. Eu tenho essa explicação sobre ele. Então, eu preciso colocar a vírgula antes e a vírgula depois, tá? Eu estou explicando alguma coisa sobre esse requerido. Então, eu preciso isolar por vírgula, tá? Eu não posso simplesmente deixar isso aqui separando o sujeito do verbo. Agora, diante dessa expressão explicativa intercalada no meio da oração, porque a oração é isso aqui: o requerido não se preocupou em cumprir. Mas aí eu expliquei que ele foi regularmente citado administrativamente, cobrado administrativamente. Aí eu preciso isolar essa explicação. Ocorre que tudo se iniciou quando a requerente se dirigiu a uma loja de crediários Conceição do Coté, Bahia, com o fim de realizar. Pronto. Aqui eu tenho que tirar a vírgula, certo? Novamente, ocorre que a grande dificuldade de obtenção dos dados de qualificação da ré da apresentação pode viabilizar. Ele trouxe tudo isso aqui, ó. Ocorre que a grande dificuldade. Isso aqui, a grande dificuldade pode inviabilizar. Então, isso é o sujeito de inviabilizar. Agora, quem é o sujeito de ocorre que? Aqui, a grande dificuldade. Tudo isso aí é o sujeito de ocorre que. Aí não teria vírgula ali antes, mas não veio com a vírgula, então tá tudo certo. Agora, o problema é isso aqui, porque ele colocou um sujeito enorme e quis colocar vírgula, mas entre o sujeito e o verbo não tem vírgula, tá? O que é que pode inviabilizar o acesso à justiça? A grande dificuldade de obtenção dos dados de qualificação da ré da apresentação, tá? Uhum. Portanto, a autora, com respaldo na legislação pátria, a juíza apresenta demanda por, por suspeitas de fraude com seu nome e documentos. Alguém sabe o erro aí de pontuação? Eu já falei, mas eu vou chegar especificamente nessa parte, mas eu já falei várias vezes. Qual é o erro de pontuação aí? Exatamente, Mayara. Falta vírgula para isolar o com respaldo. Portanto, vírgula. Eu coloquei uma conjunção deslocada. Eu desloquei o portanto. Então, preciso colocar vírgula. Portanto, a autora, vírgula, com respaldo na legislação pátria. Isso. A autora, vírgula, com respaldo na legislação pátria, né? A juíza de apreciação. Aí eu tenho a adjunta verbial de meio, de causa, aí vai depender da interpretação. Mas eu tenho um adjunto verbial longo e eu preciso isolar, certo? A juíza apresenta demanda por suspeitas de fraude com seu nome e documentos, para o que a agência financeira comprove, para que a agência financeira, né? Para que a agência financeira comprove a contratação do referido empréstimo.
Aqui eu já corrigi. Ocorre que a grande dificuldade de obtenção dos dados da qualificação da ré na apreciação pode viabilizar. Não tem vírgula aqui. E aqui eu precisei colocar a vírgula isolando tudo, entendeu? Esse é um grave problema, porque quando a gente está diante desse adjunto adverbial deslocado, a gente faz a pausa depois, a pessoa identifica e ela coloca só a vírgula depois. Ela não coloca antes. E quando ela coloca a vírgula depois, ela causa um problema ainda maior, porque ela não só erra aqui, que aqui ela errou já porque não isolou, porque ela intercalou. Mas ela ainda consegue separar o sujeito do verbo. Quem é que a juíza apresenta demanda? A autora. Só que se ele coloca só essa vírgula aqui, ó. Deixa eu tirar. Se ele coloca só essa vírgula, ele separou o sujeito do verbo. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que eu posso tirar essa parte daí e ler tudo direto. Certo? Agora vejam o seguinte caso. Eu falei que entre sujeito e complemento não há vírgula. Ela é proibida. Entre o sujeito e o verbo não há vírgula. Entre o verbo e o complemento também não há vírgula, tá? Mas aqui o que é que eu tenho? Quem ama, cuida. Quem estuda, passa. Quem trabalha, cresce. Eu tenho um sujeito oracional, né? Quem é que cuida? A gente olha para o verbo. Quem é que cuida? Quem ama. Quem é que passa? Quem estuda. Quem é que cresce? Quem trabalha. Tá? Mas, na visão tradicional, a vírgula não existe aí. Na visão moderna, a vírgula é facultativa e serve geralmente para evitar a ambiguidade. Porque se eu digo, quem ama cobra? Deixa eu colocar aqui, quem ama cobra. Eu posso ter duas interpretações. Essa cobra aqui pode ser um objeto direto, né? Quem ama cobra é objeto desse amor. Cobra é um substantivo. E eu posso pensar que isso é um verbo. Quem ama cobra, exige, né? Enche o saco. Diga aí, bicho. É o bicho, exatamente. Exatamente. Então, eu posso interpretar dessas duas formas. Aí, para evitar ambiguidade, ele coloca vírgula. Certo? Se a oração estiver na ordem direta, como eu falei, não há necessidade de vírgula para introduzir o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é isso aqui, tá? Nós vamos estudar português durante o ano todo. A vírgula aqui é facultativa porque está na ordem direta, né? Quem é o sujeito aqui? Quem é que vai estudar? Nós. O verbo, vamos estudar, locução verbal, aqui, português, o objeto. Entre o sujeito e o verbo, não há vírgula. E entre o verbo e o complemento, também não há vírgula. Tá? Aqui é o adjunto, é termo acessório. Aí eu posso isolar, tá? Por vírgula, essa vírgula é facultativa. Agora, se eu coloco para cá, ó, deixa eu reescrever isso. Eu desloquei para o início da oração. Aqui a vírgula é obrigatória porque eu tenho 3 ou mais palavras, tá? Mas eu posso também fazer assim, ó. Ali eu desloquei, mas eu posso fazer assim. Nós, durante todo o ano, vamos estudar português. Eu coloquei o adjunto adverbial no meio, quer dizer, eu intercalei. Então, eu preciso isolar. Antes e depois. Deu para entender? Esse aqui é um dos meus maiores problemas também na correção de redação. Vejam, os exemplos agora. Com a complexidade cada vez maior das relações contratuais, eu trouxe uma causa aqui, né? Decorrente da evolução da sociedade e dos meios de comunicação, o operador do direito deve, cada vez mais, empregar a extensão
dos efeitos das normas constitucionais às relações privadas. Em virtude disso aí, por causa disso aí, eu tenho uma causa, eu tenho uma junta verbial de causa. Por causa disso, o operador de direito deve empregar cada vez mais, aí eu tenho uma junta verbial de proporção, de tempo, enfim, vai depender da interpretação também. Esse cada vez mais está isolado, esse começo aí, com a complexidade cada vez maior, traz uma causa, junta verbial de causa. Então, por causa disso, como ele está deslocado para o início, eu preciso isolar, porque poderia ser assim. O operador de direito, cada vez mais, deve empregar a extensão dos efeitos das normas constitucionais e das relações privadas, vírgula, em virtude da complexidade, e aí eu trocaria, porque também não ficaria muito claro. Então, quando eu faço as opções, quando eu domino o português, quando eu domino as normas, eu faço as opções de forma consciente. É aquela tomar a decisão informada. Tá? Eu sei o que isso quer dizer, eu sei o que eu quero dizer com isso. Então, se eu colocar aí no começo, tá ok, deixar escrito desse jeito. Agora, se eu coloco para o final, na ordem direta, o que poderia acontecer também? Porque eu daria ênfase a essa parte aqui, né, que o operador de direito deve empregar a extensão dos efeitos das normas constitucionais às relações privadas em virtude da complexidade cada vez maior das relações contratuais decorrente da sociedade e dos meios de comunicação. Eu poderia fazer isso, porque a informação mais importante, vamos lá, Otton Garcia fala que a informação mais importante deve vir nos extremos, ou no final ou no começo. Mas vocês concordam comigo que quando a gente está abrindo os parágrafos, essa é a informação que a gente capta de pronto ali, eu prefiro colocar logo na frente. Mas existem formas de escrever. Tá? Ele preferiu dessa forma e eu, consciente, eu escolho como eu vou fazer. E se eu colocar aí na frente, a redação está ótima. Se eu colocar depois, porque eu sei que isso é uma junta verbial de causa, eu posso reescrever de uma forma melhor. Mantenho a vírgula, porque ela é facultativa, reescrevo para ela ficar... eu dar ênfase ao que eu quero e trazer a causa, manter isso como causa, certo? Concernem a sua própria existência e abrangem a sua integridade física, psíquica e emocional sob diversos prismas. Aqui eu coloquei na ordem direta, mas eu trouxe uma junta verbial aqui longo, a vírgula é facultativa, mas ele preferiu colocar, porque a oração é longa também, né? Na verdade, eu tenho duas orações. Aí ele preferiu separar por vírgula, tá? Também usamos vírgula para isolar o aposto e o vocativo. Parece simples, é a regra mais simples de vírgula que a gente tem. Mas, às vezes, na redação jurídica, as pessoas erram. Vejam, Bruna, a professora de português, também era professora pública. Aqui eu tenho uma explicação. E vamos prestar atenção aqui no aposto que ele é. É uma explicação. É isso aqui, ó. E ele não tem como... O núcleo dele é um... O núcleo do aposto é um nome, é um substantivo, tá? Professora. Bruna, professora. Não é um adjetivo. Se fosse um adjetivo, é outra coisa. Aí ele vira um adjunta nominal. Nunca um aposto, tá? Mas isso aqui é análise sintática mais profunda. Eu só estou explicando o que é um aposto, tá? É essa explicação aqui. Aí eu preciso olhar por vírgula, tá? Porque eu posso tirar essa informação daí. Bruna também é professora pública. Bruna, a professora de português, também é professora pública, tá? Advogados e estudantes, sejam muito bem-vindos. Defensores e estudantes, sejam muito bem-vindos. Aí eu tenho vocativo. Eu preciso olhar por vírgula, sempre, tá? A cidade de Paula, agora, quando eu trago esse aposto aqui, quando eu falo desse aposto que precisa ser isolado por vírgula, é o aposto explicativo. Esse aqui, ó, de Paulo Afonso, é um aposto nominativo. Eu não estou explicando, ele é especificativo, eu estou especificando a cidade, tá? Eu estou especificando a cidade. Vejam, a cidade de Paulo Afonso, esse é um aposto especificativo de Paulo Afonso, tá? Eu não preciso colocar a vírgula aqui. Na verdade, ela é proibida, tá? É uma das mais produtivas da região. Vamos para frente, que a gente tem quase 90 slides. Usamos vírgula ainda para isolar. Outro exemplo aqui. Agora, o exemplo da nossa vida prática. É importante lembrar, excelência, que aí só coloca vírgula aqui. Porque só fez a pausa aqui, aí só coloca vírgula aqui.
Importante lembrar, excelência, vírgula. Não, aqui eu tenho vocativo. Então, eu tenho que colocar vírgula aqui também, tá? Importante lembrar, excelência, que o réu constituiu nova família, de forma que o valor requerido pela autora é desarrazoado. Então, aqui é a correção. Importante lembrar, excelência, aqui é o vocativo, tá? Vejam também na prática, isso aqui foi um trecho de um ADPF. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, partido político. Aqui eu tenho um aposto explicativo do nome. Eu posso trazer o nome da sigla ou a sigla dessa forma, entre parênteses, ou assim. E aqui, geralmente, não vem essa vírgula aqui, tá? Algumas pessoas botam, isolam ou com vírgula ou com outro travessão, mas o ideal aqui não venha. Só, agora, essa vírgula veio aqui por causa disso aqui, ó, que eu estou explicando. Partido com representação no Congresso Nacional, tá? Aí eu trouxe explicação. E toda essa estrutura explicativa aqui, eu preciso isolar por vírgula, tá? Aqui eu coloquei o travessão por causa da sigla, e aqui eu coloquei a vírgula por causa dessa explicação, tá? E trouxe mais outra explicação, devidamente registrado no tribunal, vírgula, vírgula, certo? O aposto explicativo pode vir separado por vírgula, dois pontos, parêntese ou travessão. São os vários usos aí das outras normas. Vejam, continuando com o aposto explicativo. Fernando Pessoa, importante poeta português, foi muitos escritores. Aqui eu tenho um aposto explicativo, e o núcleo dele é o poeta, é um substantivo. O português jurídico, matéria essencial ao profissional de direito, durante a faculdade, deveria ser mais bem estudada. Deveria ser mais bem estudada, a matéria, né? Mas aqui é melhor que fique assim. Deveria ser mais bem estudada. Pronto. O português jurídico, matéria. Aí vejam, eu vou já explicar isso aqui. Mas a gente vai ver em travessão de novo. Travessão e travessão, explicando, isolando esse aposto explicativo, tá? Agora, essa vírgula veio aqui por quê? Ela não está relacionada a isso aqui que veio explicado, porque eu já usei o travessão para isolar. Isso aqui veio para isolar durante a faculdade, certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito anteposto. O que é um predicativo do sujeito? É quando a gente tem um verbo de ligação. Aqui é uma parte que eu tenho que dizer para vocês entenderem o que é o predicativo e pontuarem. Vocês vão entender prontamente, depois vão esquecer, porque vocês vão identificar isso aqui, tá? E depois vão pontuar corretamente. A gente tem predicativo do sujeito quando a gente tem um verbo de ligação. Existem alguns candidatos ao verbo de ligação. Eles são possíveis verbos de ligação. Ser, ficar, estar, permanecer, continuar, tornar-se, viver, andar. São possíveis verbos de ligação. Ele só vai ser verbo de ligação se eu tiver um substantivo ou um adjetivo depois dele. Por exemplo, a menina é feia. Esse verbo aqui é um candidato ao verbo de ligação. Depois dele, eu tenho um adjetivo. Então, esse adjetivo, ele é um predicativo do sujeito, certo? Ele não é um objeto, não. Ele é um predicativo do sujeito, tá? Deixa eu dar outro exemplo. Porque você pode, por exemplo, elas andam tristes. Quando o verbo andar, ele pode ser ou não verbo de ligação, né? Porque se eu digo ela anda rapidamente, aí pode ser, aí eu vejo que não é, porque eu tenho um adjunto depois, eu tenho um advérbio, tá? Então esse verbo é intransitivo, ele não é de ligação, ele não é um verbo copulativo que liga esses elementos. Agora, se eu digo elas andam tristes, vejam que eu flexionei aqui, né? Triste. Aí eu flexionei para o plural, para concordar com ela. Se eu concordo com ela, é um termo que se refere a ela. É um adjetivo. E por isso ele precisa concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, se eu vario o elemento que vem depois, se eu coloco no plural, né? Se eu coloco no singular, ela vem para o singular. Se eu coloco no plural, esse elemento vai para o plural. Então, ele se refere a ele. É um predicativo do sujeito, tá?
Se não, se for um advérbio, como no caso rapidamente, não é. Esse verbo é. Mas, enfim, deu para entender, tá? O réu recorreu à sentença que o réu inconformado recorreu, né? Que o condenou. Aqui eu tenho, aí eu antecipei, eu trouxe o predicativo do sujeito anteposto. O réu recorreu inconformado da sentença. Quer dizer, eu tenho um predicado, um predicado verbo nominal. Ele recorreu e estava inconformado. É como se eu tivesse omitido o estava aí. Ele recorreu e estava inconformado. Deu para pegar? Mas aí ele recorreu inconformado da sentença que o condenou. Mas eu quis antecipar para dar ênfase a ele. Aí, nesse caso, quando eu antecipo o predicativo do sujeito, inconformado, ele recorreu à sentença que o condenou. Aí eu isolo por vírgula. Deu para entender, pessoal? Desatentos, os advogados perderam o prazo do recurso. Os advogados desatentos ou os advogados perderam desatentos o prazo do recurso. Então, eu preciso, se eu coloco no começo, eu preciso isolar por vírgula, tá? Usamos vírgula para separar o nome do lugar na data de um escrito. Recife, 19 de agosto de 2021. Agora, a vírgula é só aqui, tá? É só aqui. No resto dessa frase não tem, tá? A vírgula separa termos coordenados, isto é, de mesma função sintática, tá? Isso aqui, vou colocar aqui. E termos repetitivos. Por exemplo, Bruna, Bianca e Bárbara são irmãs. Aqui eu tenho três elementos coordenados de mesma função sintática. Todos são substantivos, aí a classe morfológica, e todos são sujeitos, mesma função sintática. Eu acordo, treino, volto, como, trabalho, danço e durmo. Aí eu tenho vários verbos da oração, né? Mesma função sintática, e eu separei por vírgula. Agora vejam aqui. Se eu coloco esse i antes do último elemento, é porque essa lista é taxativa. Eu só faço isso aí. Tá? E essa foi a minha lista e ela terminou terminou com esse último elemento. Se eu coloco isso aqui, ó, coloco outra vírgula, é porque eu faço muitas outras coisas que eu não pude enumerar e é como se eu colocasse o etc. Deu para entender? Deixa eu colocar o i de volta aqui. Eu quero dizer que a lista não terminou, tá? Agora, termos repetitivos. Quero muito, muito, muito viajar. Ou Paulo Afonso é quente, quente. Já, já teremos live. Aí eu coloco vírgula no já, já, tá? São palavras repetidas. A vírgula separa... Continuando com os exemplos. Na petição inicial, a autora pediu alimentos para o filho menor, a guarda dele, o divórcio, a partilha de bens e o retorno a seu nome de solteira. A vírgula também é usada para isolar expressões explicativas, né? Eu falei. Isto é, ou seja, ou melhor, por exemplo, melhor dizendo. Veja um exemplo aqui. Vale dizer que fidalgo quer dizer filho de algo, ou seja, filho de alguém. E etc. Não, etc. Tá? Porque esse aí quer dizer entre outras coisas, tá? Então, não precisa desse i, não. Tá, Camila? Você, no máximo, pode colocar vírgula antes do etc., mas não i, certo? Deixa eu... Vamos. A vírgula. Deixa eu colocar para cá. A vírgula usar expressões explicativas. Agora, trecho de peça. Em democracias constitucionais laicas, isto é, naquelas em que o ordenamento jurídico neutro garante a liberdade de consciência e crença no marco do pluralismo razoável, e nas quais não se professa nenhuma doutrina religiosa como oficial, como é o caso do Brasil, deixa eu tirar isso aqui. Como é o caso do Brasil, aqui eu tenho uma expressão explicativa também, né? Eu tenho uma frase explicativa. Então, a gente vai ver esse caso mais adiante e a necessidade de colocar vírgula. Enfrentar a constitucionalidade do aborto significa fazer um questionamento legítimo sobre o justo. 2 pontos.
Qual a razoabilidade constitucional do poder coercitivo do Estado para coibir o aborto? Aí aqui, isso aqui tudo eu trouxe para colocar isso, mas a gente aproveita e lê o resto para ver o que é que ele usou, os 2 pontos, tá? Para indicar, a vírgula também é usada para indicar elipse ou zeugma. O que é elipse e o que é a zeugma? A zeugma é um tipo de elipse. A elipse é a omissão de um termo que pode ser compreendido pelo contexto. Já a zeugma é a omissão de um termo que já foi mencionado, eu não preciso repetir. Isso é técnica de coesão, tá? Vejam, e a gente só coloca vírgula quando a gente omite o verbo. Quando a gente omite qualquer outro nome, a gente não coloca vírgula. A vírgula aqui é para a omissão de um verbo. Vejam, uns saem para dançar, outros para comer. Eu omiti, saem, tá? E vejam que eu separei por ponto e vírgula. Quando a gente chegar nessa parte, vocês vão ver que o ponto e vírgula serve para separar orações coordenadas. A gente usa mais quando as orações coordenadas são longas, ou nesse caso aqui. Porque eu já coloquei vírgula aqui. Aí fica feio, como se eu estivesse isolando o termo. Não é, simplesmente estou separando orações. E aqui essa vírgula é para sinalizar a ocorrência da zeugma. Certo? Eu falo isso aqui, eu falo todas as aulas, né? E comecei a aula já falando sobre isso. Usamos a vírgula para isolar o adjunto adverbial deslocado ou intercalado. Vamos lá. Por motivos desconhecidos, eles decidiram viajar. Aqui, esse por motivos desconhecidos é um adjunto adverbial de causa. Eu estou querendo dizer que, por causas desconhecidas, eles decidiram viajar. Isso deveria ter vindo no final, né? A ordem direta é essa. Eles decidiram viajar por motivos desconhecidos. Aí eu colocaria vírgula para sinalizar, né, que isso é um adjunto adverbial. Agora, eu desloquei a vírgula obrigatória. E se eu coloco no meio intercalado, eles, por motivos desconhecidos, decidiram viajar. Eu preciso isolar, tá? Aqui, vejam o que Roig fez. No momento da injunção da pena, vírgula, deve o magistrado ter em conta tais consequências para o indivíduo. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. E eu desloquei para o começo da oração. Certo? Aqui, adjunto adverbial de assunto. A gente tem adjunto adverbial de tudo nessa vida. Adjunto adverbial de assunto. Assim, sobre o tema, assim tem se posicionado a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu coloquei no começo, eu isolo. Continuando, na mesma regra. Assevera a Câmara dos Deputados, vírgula, mediante a CPI, por meio, né? A gente tem aí um adjunto adverbial de meio. Por meio da CPI do sistema carcerário e o Conselho Nacional de Justiça, a partir dos mutirões, tá vendo? Já produziram relatórios a revelarem o quadro dramático e inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Aqui é a DPF do Estado de Coisas Inconstitucional, a 347. Tá? Vocês já conseguiram pegar, né? Como é que faz isso aqui? Eu desloquei, intercalei, nesse caso, preciso isolar por vírgula. No mérito, além da confirmação das medidas cautelares, aqui eu separo no mérito 1, além da confirmação das medidas cautelares, outra vírgula para isolar, pede que, em 17 de junho de 2004, novamente, vírgula, tá? Sob o ângulo da admissibilidade, vírgula, no cabeçalho da petição inicial, apontou como envolvidos os preceitos do... Agora, para isolar orações coordenadas, eu falei das orações adverbiais, né? Nas orações adverbiais, a gente tem uma principal e outra adverbial. Nas coordenadas, as duas são coordenadas, não existe uma hierarquia, não existe uma principal e outra subordinada. Aqui as duas são coordenadas. Só que uma é assindética, ela não tem a conjunção, e a outra é sindética. Então, para separar orações coordenadas, e quando deslocamos certas conjunções coordenativas
quando deslocamos ou intercalamos em algum lugar. As conclusivas e adversativas. Portanto, por isso, contudo, porém, entretanto. A gente só faz isso com mais. O mais sempre vai abrir a oração. Mas as outras adversativas e as conclusivas, elas podem ser deslocadas e, quando deslocadas, elas devem ser isoladas. Tá? Se elas estiverem intercaladas, vírgula antes, vírgula depois. Vejam, é interessante notar, portanto, precisa isolar o portanto, certo? A transversalidade ideológica e a força que o positivismo jurídico adquire através dos insípidos conceitos da dogmática penal. Continuando. Revela-se estreita, pois, a relação entre o direito administrativo e o direito constitucional. Trata-se, pois, de negar o sequestro da realidade. Como se percebe, aqui eu tenho uma... Peraí que eu já passei. Pronto, agora eu entrei nas orações subordinadas adverbiais. Lembram? Eu acabei de sair da parte dos adjuntos adverbiais deslocados, dos advérbios deslocados ou intercalados, que a gente precisa isolar. No caso das orações subordinadas, é a mesma coisa. As orações subordinadas, elas funcionam como adjuntos adverbiais. Só que a gente enfiou um verbo ali no meio. Aí a gente precisa colocar a vírgula se ela vier antes da principal, porque a ordem é principal e subordinada. Se eu inverto essa ordem, a vírgula é obrigatória. Se ela tiver assim, normal, principal e depois subordinada, a vírgula é facultativa entre as subordinadas, tá? Mas se eu desloco, a vírgula passa a ser... Se eu inverto essa ordem, a vírgula passa a ser obrigatória. Vejam, como se percebe, que é conforme se percebe, eu coloquei no começo, para isolar. A primeira das características dessa circunstância social, na verdade, dirigida como um autêntico fundamento lógico, aqui eu tenho a expressão de explicação, que eu quis dar ênfase, e, claro, o travessão é mais enfático do que a vírgula, né? Aí ele colocou aí. Isso é destacar que, apesar da nomenclatura de agente administrativo, aqui novamente, né? Eu tenho uma concessiva, eu intercalei, preciso isolar por vírgula. Continuando os exemplos. Alude à colocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, segundo a qual, quando os cárceres não recebem a atenção e os recursos necessários, aqui eu tenho uma oração subordinada verbial temporal, intercalada, e aí eu coloquei vírgula antes e vírgula depois. A sua função se distorce e, em vez de proporcionarem proteção, se converte na... Aqui, novamente, intercalada, eu preciso isolar. Se somadas as prisões domiciliares, o Brasil passaria à Rússia. Aqui eu tenho um condicional e eu inverti, tá? Eu coloquei a subordinada antes da principal. Assevera que a situação retratada decorre de falhas estruturais em políticas públicas, de modo que, aqui eu trouxe uma consequência. Só que ela veio depois, tá? Aí a vírgula é facultativa. Para isolar orações subordinadas adjetivas e adjetivas explicativas. As adjetivas são duas, e aí é muito tranquilo. As adjetivas são explicativas ou restritivas. A restritiva é aquela que não tem vírgula antes do que, e a explicativa ela tem vírgula antes do que. Mas por que isso? Vejam, Bruna, que é professora de português, também é defensora. Aqui ela é simplesmente adjetiva. Porque eu só tenho essa Bruna. Eu estou falando de uma Bruna específica. Não é que existe só uma Bruna no mundo. Mas essa Bruna aqui, é só essa aqui. Tá? Eu estou falando dessa Bruna. Então, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Tá? Para ficar mais claro, eu sempre gosto de dar esse exemplo. E eu dei esse exemplo até na turma anterior, na primeira aula que eu dei de português jurídico aqui, que foram só 2 horas. Eu dei esse exemplo. Vejam, hoje vou sair com meu namorado que está de folga. Aqui eu quero dizer que eu só tenho um namorado e que ele está de folga. Aqui é a explicação, tá? Ele está de folga. Agora, se eu tiro essa vírgula aqui, isso passa a ter a ideia restritiva. Quer dizer, eu tenho vários namorados e eu vou sair com aquele que está de folga. Entendeu como fica? Vou sair com o meu namorado que está de folga. Vou sair com o namorado que está de folga. O que está trabalhando, eu não vou sair com ele. Deu para entender? Aí eu coloco a vírgula porque ela vira adjetiva.
O seu conteúdo, que é o bem jurídico, aqui eu trouxe novamente um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e eu isolei, ó, porque ele continua aqui. O seu conteúdo ecoa tanto sobre a antijuridicidade quanto sobre a culpabilidade. Aí eu precisei isolar, porque eu intercalei. A oração é essa. O conteúdo ecoa tanto sobre a antijuridicidade, mas aqui eu trouxe essa subordinada adjetiva explicativa. Aí eu coloquei, eu tenho que isolar por vírgula, tá? É como se eu tirasse e pudesse ler sem isso. Mas aí eu coloquei, eu isolo, tá? Continuando com os exemplos. Sujeitando-se a mãe e todos aqueles que participem da antecipação terapêutica do parto, aqui esse que é restritivo, não é explicativo, por isso que eu não coloquei vírgula. O que eu estou falando, somente daqueles que participam da antecipação. Sujeitando a mãe e todos aqueles que participam. Não, eu não estou falando de todo mundo, não estou dizendo que todo mundo participa. Eu estou dizendo que somente aqueles que participam é que estão sujeitos a esse processo crime. Deu para entender? É esse processo do OR que nomeia o direito com integridade, em que a ocorrência é tanto vertical quanto horizontal. Tá? Esse processo aí do direito como integridade, nele, esse em que aí, a gente viu que é, regência, regência, o pronome antes do, do pronome relativo, tá? A preposição antes do pronome relativo, certo? Em que a coerência é tanto vertical nesse processo. É tanto a coerência é tanto vertical quanto horizontal, no direito como integridade. Aqui é uma explicação, certo? Nos últimos anos, vejam a adjunta adverbial deslocada, nos últimos anos, os mecanismos internacionais de monitoramento da Convenção contra a Tortura e os outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, da qual o Brasil é signatário, têm afirmado que, aí vejam, da qual, novamente eu tenho um pronome relativo, com uma preposição antes. Os mecanismos, o Brasil é signatário disso aqui, dessa convenção contra, tá? Dos mecanismos internacionais de monitoramento da convenção. Este mecanismo, o Brasil é signatário disso, da convenção. Então, eu trouxe, porque isso completa esse nome aqui, tá? Esse nome pediu, é um nome que pede, é signatário do quê? Tá? Você é signatário da qual? Aí eu coloquei a preposição antes. Isso só para revisar também a regência com o pronome relativo, certo? Lembra que eu falei que tanto o nome quanto o verbo podem pedir? Se eu falo a qual ela é favorável, a norma a qual ela é favorável foi votada. Ela é favorável. Favorável é o nome. Se é favorável a alguma coisa. Então, eu precisei colocar a qual aí. E nesse caso, como é um A do a qual já é o pronome relativo, né? É o complexo do pronome relativo. Esse A já está ali na construção. Mas aí eu trouxe o A, preposição. Aí tem uma crase e eu preciso sinalizar a ocorrência dela, tá? Continuando. Impõe às mulheres condições mais gravosas, inclusive perigosas à sua saúde, para tomar decisões reprodutivas, para tomar decisões reprodutivas desproporcionais em comparação com as condições para tomar das mesmas decisões por parte dos homens, que não são submetidos à criminalização. Vejam, eu estou explicando que nenhum homem é submetido à criminalização. Eu estou explicando que o homem não é submetido à criminalização. Tá? Homens que não são submetidos à criminalização. Se eu tirasse essa vírgula aqui, eu estaria dizendo que existem homens que não são submetidos à criminalização em relação às decisões sobre as decisões reprodutivas. Eu estou dizendo que existem os que não são, e eu estou dizendo que existem os que são. Aqui o texto não quer dizer isso. Ele está dizendo que as mulheres são e que os homens não são. Então, eu só estou explicando que os homens não são submetidos à criminalização. Deu para entender isso? Pareceu confuso, mas eu acho que deu para entender, né? Que se vocês ficaram com dúvida nessa questão aqui, vocês me falam. Vírgula para isolar orações intercaladas. Vejam, a Anvisa saiu no jornal, negou a importação da Sputnik. Aqui eu isolo, tá? Porque eu tenho uma oração intercalada. Alega que, evidenciado o estado de coisas inconstitucional, aqui eu tenho
uma oração reduzida de partículo, tá? É uma oração causal. Uma vez que é evidenciado o estado de coisas constitucional, eu tenho essa oração deslocada, intercalada aí, eu isolo, tá? Agora, a vírgula antes do i. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto a compartilhar. Gente, a vírgula antes do i. Geralmente não tem, né? Entre as alternativas, entre o i, essas orações, elas não pedem vírgula. Mas, se eu tenho o i ligando orações com o mesmo sujeito ou verbos e outros elementos. Nesse caso, não há vírgula antes do i, tá? Eu só coloco vírgula antes do i se ele estiver ligando orações com sujeitos diferentes, certo? Vocês vão ver exemplo. Aí, a vírgula é facultativa, mas eu gosto de colocar para não dar confusão. Quando o i tem valor adversativo, tem valor de mais, aí eu coloco vírgula, tá? Ou no polissíndeto. I chorou, i comprou, i correu, i matou. Aí eu coloco, tá? Nesse caso do polissíndeto. Deixa eu voltar a compartilhar. Vejam. Quando o período simples, a vírgula está nele apenas enumerando. Aí não se usa. Ele comprou livros, computador e mesa. Aí não tem vírgula antes desse i. Quando o período é composto e cada oração tem um sujeito diferente, a vírgula é facultativa. Se o sujeito fosse igual, aí não precisaria, tá? Mas, nesse caso aqui, com sujeito diferente, a vírgula é facultativa. A parte pediu... vocês estão conseguindo ver? A parte pediu os medicamentos à Secretaria de Saúde do município e esta, né? Eu tenho aqui, quem pediu os medicamentos? A parte. E quem negou? Esta, a secretaria. E esta nem sequer se manifestou. Aí é diferente, tá? Sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Quando o item valor semântico adversativo, aí também é facultativa, mas recomendada. Vejam, eu entendo que isso deveria ser obrigatório, que isso é obrigatório. Alguns professores também, tá? Que a vírgula é obrigatória. Porque se antes do mais a vírgula é obrigatória, antes do i com valor de mais, ela também deve ser, tá? Chamou, chamou e ninguém atendeu. Chamou, chamou mais, ninguém atendeu. Certo? Vírgula antes do i. Continuando. Aí os exemplos, tá? Isso significa que a solução da questão do aborto deve ser jurídica e as evidências científicas relevantes à pacificação constitucional da controvérsia devem ser aquelas. Vejam, a solução deve ser jurídica e as evidências devem ser aquelas. Eu tenho sujeitos diferentes. Então, vírgula facultativa aqui. E vejam, como a vírgula é facultativa, mas a questão é de bom senso. A gente tem duas orações longas. A segunda, inclusive, é muito longa. Então, o ideal é colocar essa vírgula aí. Vírgula antes do ou. Para ligar dois termos da mesma oração, não usa. Vejam o exemplo aqui. Dois termos, tá? Os incapazes serão representados ou assistidos. Eu tenho dois termos. Dois adjetivos, né? Dois partícipes funcionando como adjetivo. Representados ou assistidos. Aí eu não coloco. Tutores curadores na forma da lei. Quando o ou liga duas orações curtas, aí não há necessidade de vírgula. Vejam. Passear a verbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais, vejam, ligando termos, não colocou, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem. Aqui eu tenho duas orações, mas elas são muito curtinhas. Aí eu não preciso colocar vírgula, ela é facultativa aí, tá? Mas não preciso. O legislador não deixa, portanto, vejam, portanto, intercalado, eu isolei. O legislador não deixa, portanto, de levar em consideração a mulher. Aí, o legislador não deixa. Ou, de outra forma, o ordenamento jurídico não protege o feto em todas as hipóteses. De outra forma, aqui eu trouxe uma expressão deslocada, intercalada, e aí eu isolei por vírgula. Agora, o ou aqui separa orações longas, né? Então, eu coloco vírgula. Antes do ou também, no caso de orações longas, de período composto, e as duas serem longas, a gente pode até separar
por ponto e vírgula, tá? Eu vou chegar nessa parte. Vejam lá. No caso de reforço, ênfase ou retificação, a vírgula será necessária. Na última década, essa corte sedimentou-se como instância de reflexão do processo político, segundo os termos de Alexis. Ou, na expressão de Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco, aqui precisaria de outra vírgula, né? Ou, na expressão como instância para... Aqui, esse ou, ele separa orações longas e ele quis dar ênfase aqui, tá? Ou, na expressão deles, como instância para a pedagogia dos direitos fundamentais, contribuindo para um processo civilizatório mais elevado. No caso de reforço ou retificação, a vírgula será necessária. Continuando. É de se afastar, portanto, deslocado, vírgula, a circunstância de ser ou não, aqui eu trouxe a retificação, né? É de se afastar, portanto, a circunstância de ser ou não o embrião feto. Eu acho desnecessária essa expressão aí, tá? Porque ou não é óbvio, né? O não, o ou já tá ali, então, enfim. Mas ele quis dar essa ênfase na retificação, né? ênfase ou retificação. Aqui foi mais uma retificação. Uma pausa intermediária. Pronto. Aqui é o ponto e vírgula, tá? Ele não é a pausa da vírgula e não é a pausa abrupta do ponto final, certo? Servem para separar orações coordenadas assindéticas, especialmente quando elas forem longas, ou trechos já separados por vírgula. Lembra daquele que eu falei da silepse, que eu já tinha uma vírgula ali? Aí eu coloquei o ponto e vírgula para separar as duas orações. Uns saem para dançar, outros para comer. Aí eu separei. Uns saem para dançar, outros para comer. Eu separei as orações por ponto e vírgula, tá? Se elas forem longas, ainda assim, ainda mais necessário esse sinal de pontuação. As leis, numa perspectiva formal, vejam que isso aqui está isolado. As leis, numa perspectiva formal, não servem sozinhas para criar uma realidade desejada. Ponto e vírgula. Mesmo assim, porém, devem ser obedecidas. Vejam, porém, deslocado aqui, era para separar essa oração dessa. Então, coloquei ponto e vírgula. Do total de mulheres brasileiras que fazem aborto hoje, estima-se que 3.019.797 delas tenham filhos, ponto e vírgula, isso significa que no mercado, no atual marco de criminalização, essas seriam famílias cujas mães ou já deveriam ter deixado presas, ou estariam nesse momento, ou eu separo por vírgula, tá? Presas pelo crime de aborto. Veja que é longo, né? Eu separei por ponto e vírgula. Ponto e vírgula ainda. Serve para... Aí a gente usa tranquilamente, simples, né? A gente sabe, separa os itens de uma enumeração. Por dois métodos interpretativos, enfrenta a constitucionalidade da criminalização do aborto. Primeiro, aí eu coloco os dois pontos e vou separando os itens por ponto e vírgula, tá? Primeiro, percorre a natureza jurídica da dignidade da pessoa humana, dimensões essenciais vinculadas a outros direitos constitucionais, ponto e vírgula. Segundo, pelo teste da proporcionalidade, demonstra como a criminalização do aborto não se fundamenta em um direito constitucional legítimo. Eu tenho os dois itens aí, separados por ponto e vírgula e introduzidos por dois pontos. A gente faz isso direto, nos pedidos, por exemplo. A gente separa cada pedido por ponto e vírgula. E no final, ainda, entre o penúltimo e o último, a gente pode colocar, depois do ponto e vírgula, um i aditivo, tá? E colocar o último item, certo? Vejam que o i deve ser depois do ponto e vírgula, porque está separando as orações, os itens, tá? E lá no pedido a gente introduz por dois pontos. Também, continuando, um caso oriundo da Geórgia, onde a legislação era um pouco mais... Vejam o onde aqui, totalmente adequado, porque se refere a um lugar. Tá? Onde a legislação era um pouco mais permissiva em matéria de aborto, permitindo em três circunstâncias. Três circunstâncias, dois pontos.
risco à vida da mulher ou de dano sério e permanente à saúde da mulher, ponto e vírgula, grave, permanente e irremediável malformação do feto e o último, estupro. Ponto e vírgula, serve para separar orações coordenadas cuja conjunção implícita pode ser facilmente compreendida. Vejam, serve o ponto e vírgula para separar orações coordenadas. Eu já falei isso, inclusive, em especial quando elas forem longas. E nesse caso, o que ele está falando? Quando eu omitir a conjunção, eu posso usar o ponto e vírgula. Eu ainda trago outro caso desse ponto e vírgula. Lembra que eu falei que eu posso deslocar as conjunções conclusivas e as adversativas, o porém, o entretanto, contudo, todavia, o pois, o portanto, eu posso deslocar, né? O lugar deles é ali, abrindo a oração. Mas se eu desloco, ali no lugar, separando as orações, eu coloco ponto e vírgula e eu isolo por 2 vírgulas aquela conjunção deslocada. Esse é um outro caso que me veio à mente, pode ser que esteja depois desse, mas assim. E esse aqui é quando a conjunção está implícita. Eu simplesmente tirei a conjunção. A ré causou dano moral, a autora deve ser indenizada. Portanto, a autora deve ser indenizada. Aí eu separei 2 coordenadas por ponto e vírgula, porque a conjunção vem implícita, tá? Portanto, a autora deve ser indenizada. Eu omiti, tá? Mas a gente consegue facilmente compreender. Necessário que a outra possibilidade de ação tenha a capacidade de proporcionar resultados semelhantes e de eficácia compatível aos obtidos com a DPF. Do contrário, portanto, aí eu poderia, né? Portanto, do contrário, nos termos, né, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização, ou pois, né? Aí eu separei essas 2 coordenadas por ponto e vírgula, tá? Serve para separar coordenadas adversativas e conclusivas com conectivo deslocado. A ação foi julgada improcedente, ponto e vírgula, a parte, no entanto, não recorreu. Aqui eu tenho a primeira oração coordenada assindética, e aqui eu tenho a coordenada sindética adversativa. Só que eu desloquei, tá? Se a gente fosse aprofundar, isso aqui, ó, esse no entanto, antigamente era adjunto adverbial, mas ele virou uma conjunção. E aí, por isso, ele deslocado, a gente precisa isolar por vírgula, tá? E aqui, onde ele deveria estar separando as orações, a gente coloca o ponto e vírgula. A ação foi julgada improcedente, a parte, portanto, recorreu. Aqui é a conclusiva, tá? A mesma coisa, deslocado, deslocado. Agora vamos para o travessão. Pode vir em par ou sozinho. Serve para dar ênfase e relevo a certas expressões ou orações, substituindo a vírgula, os 2 pontos ou os parênteses. Afirma alicerçada inicial em representação formalizada pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele traz a sigla aqui, ó, tá? É uma explicação. Ele traz travessão. Clínica UERJ Direitos. Afirmou mais que diversos órgãos investidos do ofício judicante, juízes e tribunais, ele quis dar ênfase a isso aqui. Então, ele isolou por travessão. Vem extraindo do Código Penal, em detrimento da Constituição, dos princípios contidos nos textos mencionados, a proibição de se efetuar a antecipação terapêutica do parto nos casos de anencefalo. Continuando com os exemplos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todo mundo se meteu nessa questão, né? Requer a intervenção, aqui ele isolou, tá? Aqui ele poderia também só colocar isso aqui, tá? Mas ele colocou os 2. Requer a intervenção no processo em referência como amicus curiae, conforme preconiza, né? E aí sim vai. Tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, aqui vejam, e ele fez isso, como parte legítima para
Normalização do pedido, né? Certo? Às vezes, eu expliquei isso já em outras oportunidades, mas chegou o momento. Às vezes, pode vir uma vírgula ou um ponto e vírgula depois da travessão, se houver necessidade. Não é o travessão que pede, tá? Sob o ângulo da admissibilidade, vírgula, no cabeçalho da petição inicial, vírgula, apontou como envolvidos, aí eu tenho explicação, né? Isolo. Os preceitos dos artigos tais, aí, dignidade da pessoa humana, ele está explicando, né? Vírgula. Aqui eu estou enumerando, tá? Ele apontou esses preceitos aqui, os artigos tais, o artigo tal, o artigo tal. E aqui ele está enumerando os artigos, mas ele está especificando alguma coisa sobre esse artigo. Artigo 1, inciso 4, dignidade da pessoa humana, vírgula, porque ele vai enumerar outro. Quinto, inciso 2º, princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade. Isolou por travessão, a explicação, vírgula, porque ele vai trazer outro. Sexto, cabeça, devia ser caput, né? Porque isso aqui não existe, não. Mas isso foi retirado de uma petição que foi para o STF, da DPF. Tá? É caput aqui. Eu não vou nem deixar isso, porque isso aqui não existe. Atendendo à petição inicial, os requisitos que eles são inerentes, aí esse... Agora, por que tem essa vírgula aqui? Alguém sabe? Bom, aqui eu expliquei a enumeração, tá? Mas aqui é o quê? Vamos, gente. Das outras vezes que eu falei isso aqui, foi exatamente sobre essa situação. Não, então vamos lá. Atender a petição inicial, os requisitos que eles são inerentes, artigo tal e tal, é de se dar sequência, eu vou tirar também isso aqui, porque não existe mais, só foi copiar e colar. Mas o trema caiu, né, como eu falei, na aula de reforma ortográfica. Vamos lá. Atendendo a petição inicial, os requisitos que eles são inerentes, aí aqui ele traz, né? O, traz os requisitos, a explicação dos requisitos. Os requisitos são aí, nesse artigo 3º da lei. Aí ele isolou por travessão. Mas essa vírgula está aí porque tem uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio anterior à principal. Aí ele separou por vírgula. Isso é só porque a subordinada veio antes. Mas essa subordinada de quê? É causa, né? Uma vez que a petição inicial atende a esses requisitos, é de se dar sequência ao processo. Certo? Os 2 pontos, traz enumerações. Vou colocar isso mais para cima, porque ficou de fora. Vou colocar mais para cima para ver o que tem mais embaixo. Os 2 pontos, enumerações. Aponta a adequação da via eleita ante o preenchimento dos requisitos próprios. 2 pontos. Violação de direitos de princípios fundamentais decorrentes de atos do poder público e inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade. Isso aqui é diante da propositura da ADPF, né? Ele traz os requisitos da ADPF. Aponta a adequação da via eleita ante preenchimento dos requisitos próprios. Quais são os requisitos? Violações dos preceitos fundamentais e inexistência de outro meio eficaz. Destaca as seguintes situações: células superlotadas, imundas e salubres, proliferação. Aí ele traz a situação de desgraça na DPF 347 e introduz por 2 pontos. Marca uma pausa os 2 pontos marcam a pausa entre as orações coordenadas, geralmente estabelecendo a relação de oposição e explicação de causa e consequência. Vejam, não havia causas para o aborto segundo a lei penal, e o país era um dos mais restritivos do mundo. Aí, até mesmo em caso de risco de vida da mulher, o aborto era criminalizado.
Vejam, pois até mesmo, não havia essas causas, pois até mesmo, eu tenho uma explicação para isso, pois até mesmo em caso de risco de vida para a mulher, o aborto era criminalizado. Tá? Eu posso colocar, colocar os dois pontos. O tema da DPF 54 não era totalmente novo para o STF. Dois pontos. Pois, em 2003, chegou à corte o HC tal em favor de uma jovem mulher grávida de feto com anencefalia. Pegaram aí? Aí eu não coloquei o pois e colocou dois pontos. Introduz um aposto explicativo, enumerativo, uma explicação ou enumeração após expressões, por exemplo, isto é, ou seja, qual seja, a saber, como. Vejam, o questionamento da legitimidade da criminalização do aborto induzido e voluntário, doravante descrito apenas como aborto, exige o enfrentamento de uma pergunta. Qual seja, a saber, os artigos, dois pontos, né? Os artigos tais se justificam diante dos preceitos fundamentais. Além disso, a passagem da questão do aborto do legislativo para o judiciário não se deu de maneira artificial, pelo contrário, a saber, né? Ou seja, nas cortes, o conflito foi prontamente inteligível como um conflito constitucional, porque ele já havia se apresentado como um argumento sobre a justiça e caráter fundamental da comunidade democrática. Agora vamos para as aspas. Falta pouco para a gente entrar em concordância nominal. As aspas, servem para fazer citações textuais, assinalar estrangeirismos e neologismos, deixa eu colocar aqui, arcaísmos, gírias ou expressões populares e vulgares, destacar uma palavra ou expressão imprópria, mencionada com ironia ou malícia, citar nomes de mídia, livros, tá? Vejam aqui os exemplos. No inteiro de Pinto Ferreira, aqui eu faço uma citação, no corpo do parágrafo, tá? Porque se eu precisasse abrir o parágrafo, se eu fazer recuo, aí não usaria aspa. A parte dos outros prints, porque aí é um estrangeirismo, tá? Aí eu coloco entre aspas. Como ele foi educado, agora esses prints também poderiam estar em itálico, tá? Como ele foi educado, chegou atrasado, nem pediu licença. Aqui eu estou sendo irônica. Ele passou a perna no concorrente. Passou a perna é uma expressão vulgar, eu coloco entre aspas. Os Lusíadas, aí eu trago uma obra, tá? Os Lusíadas, certo? Então, vamos para a concordância nominal com o tempo que nos resta. Pessoal, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida sobre pontuação? Vocês se sentem seguros agora para continuarem, né, com os textos e pontuarem bem o texto? Vocês vão me dizendo. E qualquer coisa, eu continuo no Instagram para vocês tirarem dúvidas. Vejam. Ai, gente, não veio a parte errada. Vejam. Na audiência de conciliação, foi decidido. Deixa eu tirar isso aqui porque veio assim. Vejam, na audiência de conciliação foi decidido pelas partes do processo a forma de pagamento da dívida em questão. Tudo isso aqui eu tirei de peça real, não foi, eu não criei nenhum exemplo desse aí não, tá? Nada. E vejam o problema aqui. Eu sempre falo em todas as aulas, falei essa semana no curso gratuito, falei aqui já que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Quando a gente inverte, a gente corre o risco de perder o referencial. Esse é o problema, tá? Aqui eu distanciei o sujeito do verbo, né? Aí foi decidido. E eu perdi a concordância com esse particípio aí, que funciona como adjetivo. Na audiência de conciliação, foi decidido a forma. Não, foi decidida a forma. Tá? Você tem que ter cuidado, você tem que olhar e atentar para o que o adjetivo ou o nome faz referência. Para o que ele faz referência, tá?
foi decidida a forma. Ficou claro, após discussões, a necessidade de conversa. Parece tão natural, né? Mas aí ficou clara a necessidade de conversa entre as partes. Ontem foi publicado, após as audiências, os últimos atos do juiz afastado. Os últimos atos foram publicados. A ordem direta deixa muito claro, né? Para nomeação como curador especial, é solicitado a certidão. Não, é solicitada a certidão negativa de dívida. Achei agressivo os argumentos do autor. Achei agressivos, tá? Porque isso aqui se refere aos argumentos. O sujeito é eu achei os argumentos do autor agressivos. Aqui eu tenho eu, o sujeito, achei o verbo, os argumentos do autor, o objeto, e agressivos. Esse agressivos aqui é predicativo do objeto, tá? A gramática ajuda também, mas não precisa disso, basta olhar. Isso aqui está se referindo a quê? Então, tem que concordar com ele. Porque a concordância nominal é a concordância entre os nomes. Eu falei da concordância verbal, quem manda no verbo é o sujeito, então a gente tem que encontrar esses elementos aí. E na concordância nominal, a gente tem que ver a quem esses nomes se referem. Nome, numeral, nome, eu quero dizer, adjetivo, substantivo, nome, o numeral, o pronome. A gente tem que olhar para quem ele se refere. E aí fazer a concordância. Essa é a concordância nominal. É a concordância do adjetivo, do pronome, do artigo e dos numerais em gênero e número com substantivos a que se referem. Os primeiros são os determinantes, enquanto o último é o determinado. Vamos lá. O adjetivo, a gente vai ver o adjetivo como adjunto nominal e o adjetivo como predicativo do sujeito, como adjunto, como predicativo do objeto. A gente vai fazer essa concordância aqui. Mas é simples, é só um nome, mas quando eu der os exemplos, vocês vão perceber, tá? O adjetivo como adjunto adnominal concorda em número e gênero com o substantivo ao qual ele se refere. Simples. Comprei flores coloridas. Tá? Gente, peraí, deixa eu colocar para carregar, porque acabou de sinalizar que vai descarregar. Meu Deus. Não, vamos continuar, porque aparentemente não subi com o carregador, mas vamos. O adjetivo como adnominal concorda em número e gênero com o substantivo ao qual ele se refere. Comprei o quê? Flores coloridas. Aqui é o adnominal, tá? O que é um adnominal? É um termo que explica o anterior, tá? Aí não é um predicativo do objeto, não. Ele é o termo que explica as flores. As flores são coloridas, tá? Os adnominais podem ser os adjetivos, os numerais, certo? Os pronomes, os documentos anexos, aí aqui eu tenho o adjunto. Ele faz parte, tá? Ele faz parte do complexo. Eu comprei flores coloridas. Eu não consigo afastar desse objeto. Qual é o objeto? Flores coloridas. Ele faz parte, ele integra o objeto. Mas qual é o núcleo do objeto? Flores. Aqui, com os documentos anexos. Aqui, isso também faz parte, os documentos anexos provam. Quem é que prova? Quem é que prova? Os documentos anexos. Tá? Mas qual é o núcleo disso aí? Isso aqui também é um adjunto nominal, tá? Artigo também é adjunto nominal. E esse aqui é outro, é um adjetivo. Mas o núcleo desse sujeito é documentos. Mas tudo isso faz parte do núcleo. Tudo isso faz parte do sujeito, que tem o núcleo, que é a gente não pode tirar do sujeito esses elementos, entendeu? O juiz incompetente declarou sua incompetência de ofício. Quem declarou sua incompetência de ofício? O juiz incompetente. Eu tenho um complexo aí, tá? Isso aqui é o adjunto nominal, que é o adjetivo do juiz, tá? Continuando. Continuando com o adjetivo como adjunto nominal. Quando o adjetivo for pós-posto, quando o adjetivo pós-posto se refere a mais de um substantivo de gênero ou número diferente, a concordância pode ser feita no masculino plural, ou geral, né, mais aconselhada, ou com o substantivo mais próximo.
Vejam, o adjetivo pós-posto se refere a mais de um substantivo de número e gênero diferente. Vejam, calça, blusa e sapato. São substantivos de gênero e números diferentes. Aqui eu tenho o adjetivo pós-posto. Aí, ou ele concorda com o termo mais próximo, ou ele concorda com todo mundo no masculino plural. Brinquedos e roupas, aqui eu tenho dois substantivos de gênero e número diferentes. Aí eu posso concordar com o mais próximo ou com todos. Se você não está fazendo prova de concurso, concorde com todos, tá? Assim não tem problema de errar, não. Defensores e defensoras aguerridos trabalham arduamente na pandemia. Quem é que trabalham arduamente? Defensores e defensores aguerridos. Aqui eu tenho dois substantivos de gênero diferente e aqui aguerridos concordando com todo mundo, tá? Aqui também poderia ser defensores e defensoras aguerridas. Aqui eu tenho só concordando com defensoras, mas isso não quer dizer que eu só esteja falando que as defensoras são aguerridas, tá? Eu estou me referindo a todo mundo. Meu servidor entregou as petições e o relatório solicitado. Petições e relatórios, dois substantivos de gênero e número diferente, só que eu fiz a concordância com o mais próximo, ou concordância com todo mundo, tá? Vamos para os casos mais importantes e específicos. Eu vou até a bateria ficar no vermelho, tá? Por enquanto está no verde, mas está sinalizando. Até o vermelho. Aí vocês perguntam o que vocês quiserem e a gente a lista de presença. E a gente encerra para terminar na próxima aula, porque também ficou muito longa com a parte de pontuação, tá? Mas na próxima vai ser mais tranquilo, porque acredito que a gente entre na parte de redação. Casos mais importantes. Quando o adjetivo, sendo adjunta nominal, estiver anteposto, ele concordará obrigatoriamente com o mais próximo. Só com o mais próximo, tá? Os advogados analisam futuros ganhos e perdas. Ganhos e perdas, os nomes, e futuros, aqui, o adjetivo, adjunta nominal. Ele concorda com o mais próximo, tá? Velhas casas e apartamento. Aí aqui eu também concordo com o mais próximo. Bondosas atitudes e gestos, também concordo com o mais próximo. Aguerridas defensoras e defensores trabalham arduamente. Então, concordo com o mais próximo. Certo? O meu servidor entregou as solicitadas petições e relatórios, obrigatoriamente com o mais próximo, se o adjunto nominal tiver anteposto. Atenção, diante de dois ou mais nomes, o adjetivo deverá ser flexionado para o plural. Nomes próprios, tá? Não dá para homenagear uma pessoa só. Nesse caso aqui, encontramos os talentosos Caetano e Gil. Eu não posso falar, encontramos o talentoso Caetano e Gil, embora a gente entenda que isso se refira aos dois, não dá, fica estranho. Então, a gente não faz isso, né? Encontramos os talentosos Caetano e Gil no aeroporto. É um caso específico. Casos mais importantes. Mais de um adjetivo se referindo ao mesmo substantivo. Aí agora é diferente. Mais de um adjetivo se referindo ao mesmo substantivo. O substantivo fica no singular quando houver um determinante para cada adjetivo. Parece difícil, mas não é. É isso aqui, ó. Gosto da língua inglesa e da francesa. Como eu coloquei um determinante aqui, determinante é um artigo, um pronome, um pronome demonstrativo, tá? Vejam, aqui, da língua francesa e da inglesa. Eu não preciso falar, gosto das línguas. Aqui eu não posso, tá? Porque eu tenho um determinante para cada adjetivo. Se eu não tivesse, aí sim, veja. A cultura indígena e a quilombola devem ser igualmente respeitadas. Aqui eu tenho um determinante para uma e aqui eu tenho um determinante para outra. Eu só omiti a palavra porque ela já pode ser subentendida, tá? O Conselho Federal e o Regional de Advogados, tá? O setor público e o privado. O substantivo vai para o plural quando entre os adjetivos não houver determinante. Aí aqui eu não
fiz essa omissão, não. Eu simplesmente coloquei, não coloquei determinante. Gosto entre os dois, né? Eu só coloquei determinante antes de um só. Gosto das línguas inglesa e francesa. Aí, aqui eu tenho o substantivo com 2 adjetivos, sem determinante. O determinante só está aqui. Então, eu flexiono, tá? As culturas indígena e quilombola devem ser... Eu só coloquei determinante aqui. Aí eu preciso colocar no plural. Os conselhos federal e regional, os setores público e privado, tá? Nos adjetivos compostos, varia apenas o último elemento, fazendo concordância em gênero e número com o termo ao qual eles se referem. Também não é difícil. Adjetivo composto. Administrativo financeira, médico cirúrgica, médico cirúrgico. Só varia o último elemento. Aí eu faço a concordância com o termo ao qual ele se refere. Diretora, administrativo, financeira. Eu só vario o último elemento para concordar com diretora. O outro fica invariável, tá? O primeiro fica invariável. Eu não falo diretora administrativa financeira. Não, é diretora administrativo financeira. Intervenções médico cirúrgicas. Eu variei só o segundo elemento para concordar com intervenções, certo? Quando o substantivo é empregado como adjetivo, ele fica invariável. Aí vejam. Gravatas cinza, tons pastel, blusas creme, calças rosa, bolsa vinho. Tá? Eu não posso falar gravatas cinzas. Cinza é um substantivo que funcionou como uma cor aqui. Pastel é a mesma coisa. É um substantivo que funcionou como uma cor. Então, ele fica invariável. Creme, rosa, vinho, bolsas vinho. E não bolsas vinhos. Tá? Agora, o adjetivo como predicativo do sujeito. A concordância com o predicativo do sujeito. O predicativo concorda com o sujeito simples. Tranquilo, né? A gente só tem um núcleo aqui. Os alunos chegaram acompanhados. Aqui eu tenho um predicativo do sujeito de um predicado verbo nominal. Chegaram e estavam acompanhados. Os autores estavam certos. Aqui eu tenho um predicativo do sujeito, me referindo aos autores. Os autos do incidente, aqui eu tenho. Vejam, aquilo que eu expliquei, a diferença entre o adjunto nominal e o predicativo do sujeito. Os autos do incidente. Isso aqui, tudo isso aqui é o sujeito. Tá? Isso aqui é um adjunto adnominal. Tá? Os autos do incidente. É um adjunto nominal. É como se fossem os autos incidentais. Tá? Aí ele funciona como adjunto nominal aí. Foram apensos. Aí aqui eu tenho um predicativo do sujeito, que ele não faz parte do sujeito. É outra classe, tá? Concorda, normalmente. Concordância é um predicativo do sujeito. Ainda, quando o sujeito é composto por substantivo de gênero, ou substantivo do mesmo gênero. Aí o predicativo concorda no plural e com o gênero dele. A saia e a blusa eram velhas. O juiz e o promotor pareciam surpresos com a decisão do júri. As vítimas e a testemunha ficaram nervosas. Eu tenho um sujeito composto por 2 substantivos de mesmo gênero. Aí o predicativo concorda no plural e no gênero deles. Tá? Predicativo pós-posto ao sujeito composto por substantivo de gênero diferente. Aí o predicativo vai para o plural. Isso é regra geral, né? Os dias e as noites foram longos. Eu tenho predicativo pós-posto ao sujeito composto de gênero e número de gênero diferente, tá? Os dias e as noites foram longos. Predicativo no plural. E masculino, certo? Aqui não tem opção. Predicativo anteposto ao sujeito. Aí é possível a concordância com o substantivo mais próximo. Estava deserta a rua, a cidade e a vida. Aqui eu poderia falar, estavam desertas a rua, a cidade e a vida. Aí é possível a concordância com o mais próximo. Satisfeita com o resultado da audiência, saiu a ré e o autor. A ré, tá? E eu tenho que ficar ligada no verbo para ver como é que eu vou fazer essa concordância. Incorretas foram suas palavras e gestos. Incorretos foram suas palavras e gestos. Agora, atenção, fiquem atentos ao verbo, pois se ele estiver no singular, a concordância será com o elemento mais próximo. No entanto, se o verbo estiver no plural, a concordância deve ser feita
com os elementos, com todos os elementos, tá? Agora, como predicativo do objeto simples. Quem é o objeto aqui? As, né? Eu, aí é um sujeito desde inicial, pela terminação encontrei, a gente consegue saber que o sujeito sou eu. Eu encontrei-as machucadas. Quem estava machucadas? As, tá? É que é o objeto direto. Esse problema obliquado não substitui o objeto direto, tá? Machucadas. Aí eu preciso concordar. Simples. Agora, o objeto composto por elementos do mesmo gênero, adjetivo no plural, e no mesmo gênero dos elementos. Encontrei a janela e a porta abertas. Já encontrei mãe e filha mortas, tá? Predicativo pós-posto ao objeto. A explicação parece complicado, mas quando a gente vê o exemplo, fica mais tranquilo, né? Predicativo pós-posto ao objeto, formado por elementos de gêneros diversos. Aí o adjetivo predicativo vai para o masculino plural. Encontrei o menino e a menina machucados. Achei seu amigo e a namorada simpáticos. Encontramos o quarto e a cozinha completamente sujos. Certo? Predicativo anteposto ao advérbio, ao objeto. Tanto faz. A concordância pode ser feita com o elemento mais próximo ou com todos. Tomei emprestados caneta e caderno. Tanto faz. Aqui eu concordei com todo mundo. Não esqueça aberta ou abertos as janelas e o portão. A doença do pai deixou triste ou tristes a vida e os dias da filha. Quem ficou triste, né? A vida e os dias da filha. O juiz julgou culpada ou culpados, ré e réu. Eu concordo com o mais próximo ou concordo com os dois, tá? Com as expressões é bom, é proibido, é necessário, é permitido, é preciso. Se o substantivo não vier determinado, tudo isso que eu falei anteriormente, a gente faz sem errar intuitivamente. Se a gente vai pela regra geral, tá? Se a gente não quer inventar moda. Agora, aqui, o erro é mais recorrente. Se o substantivo não vier determinado, sem artigo ou pronome antes, essas expressões ficam invariáveis, ou seja, vai ser sempre é bom, é proibido, é necessário, é permitido, tá? Se não vier determinante antes das expressões, né? É proibido entrada de animais. Aqui eu não tenho... O que é proibido? Entrada de animais. Eu não tenho determinante antes de entrar de animais. Eu não tenho um artigo aí, eu não tenho um pronome, tá? É proibida a entrada de animais. Aí, se eu coloco determinante, eu preciso flexionar, tá? Água é bom para a saúde. Aqui eu não tenho determinante antes de água. E a gente nem imagina falar de outro jeito, né? Inteligência é bom. Fé é bom. Fé é necessário. A fé é necessária. Eu coloquei um determinante aqui. Certo? É preciso medidas urgentes contra o coronavírus. Eu não coloquei determinante aqui. Não coloquei. Tá? Antes de medidas. Então, é preciso medidas urgentes. As palavras extra, mesmo, próprio, kit, incluso, anexo, concordam com a palavra a que se referem. Elas próprias, elas mesmas se resolvem. 1 hora extra, 2 horas extras. Seguem anexos os documentos. Tá? Aí eu tenho a partícula irregular, que funciona como adjetivo. Seguem anexos os documentos. Seguem anexas a petição. Estou kit com você, estamos kits. As palavras meio, bastante, caro, quando funcionam como advérbio, vejam, meio pode funcionar como advérbio e pode funcionar como numeral fracionário. Eu quero meia pizza. Aí, ele está funcionando como numeral fracionário, numeral adjetivo, porque ele vem do lado de um nome, pizza. Nesse caso, eu vario, né? Meia. Agora, quando isso é um advérbio de intensidade, eu estou meio cansada, aí ele não varia, ele fica invariável. O advérbio é classe gramatical que não varia, tá? Eu nunca vou dizer estou meia cansada, ela está meia triste, tá? Não, eu preciso manter. Bastante, quando bastante for advérbio, ele vai ser invariável.
certo? Estou bastante cansada. Bastante, muito cansada. Agora, o bastante, ele pode ser um pronome indefinido. Comprei bastantes livros. Eu comprei muitos livros. Aí, como pronome indefinido, ele é variável. Agora, quando ele é adjetivo, comprei livros bastantes, ele quer dizer suficiente, aí também varia. Ou como pronome indefinido, ou como adjetivo, eles variam, porque o pronome indefinido e o adjetivo, eles são variáveis, tá? Caro, quando funciona como advérbio, não varia. Havia bastantes crianças, bastante agitadas. Aqui, bastantes, já vai acabar, gente. Mas eu estou no final. Bastantes pronome indefinido, muitas crianças. Aí aqui é advérbio de intensidade, então não varia. Aquelas joias custam caro. Aqui é advérbio de preço. Veja que tem tudo, advérbio de tudo. Aquelas joias são mais baratas. Aqui não. Aqui baratas funcionou como adjetivo, nesse caso como predicativo do sujeito, joias, tá? Eu quero meia pizza. Aqui não é advérbio. As pessoas estão meio intolerantes. Advérbio de intensidade. Eles leem muito. Aqui também é advérbio de intensidade. Esse advérbio se refere a esse verbo. Então, o que modifica verbo é advérbio. Muitos estudantes, aqui eu tenho muitos, como pronome indefinido, aí ele varia, no entanto, leem muito pouco. Aí aqui eu tenho um advérbio que está do lado de um adjetivo, porque advérbio varia. Outro advérbio, ou um adjetivo ou um verbo. Deu para entender, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar. Deu para entender? Ficou essa parte de concordância nominal ficou mais chatinha, mas a primeira parte é extremamente necessária, né, que é a pontuação. Mas a concordância também precisa ficar atento, porque não dá para errar concordância em peça, né? Mas deu para entender? Ótimo, que bom. Então, pessoal, qualquer coisa, eu estou sempre no Instagram para tirar dúvida, tá? E vejo, agora a gente foi a quarta aula, né, Ed? Ainda tem mais duas. Serão sobre redação, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Quem quiser mandar peça para eu dar uma olhada, eu vou amar, porque eu quero ver a mudança. Porque isso aqui é para vocês mudarem realmente, tá? Só me interessa dessa forma, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada. Um Obrigada. beijo, Ed. Até a próxima Beijo. semana. Até a próxima. Tchau, pessoal.